Ok, Rê. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudar o Livro dos Espíritos. Então, vamos começar. Vou fazer a prece e a gente começa. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizagem. Possamos ter um estudo proveitoso, que todos tenhamos um bom proveito e utilidade do que aqui for dito hoje. Obrigada, que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo Pluralidade das Existências. Nós estamos no item Transmigrações Progressivas. Nós vamos ler a pergunta 195. Alguém quer ler para a gente? Posso ler? Então leia, Fernando. Obrigada. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e essa razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Um já dispõe de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Lê esse trechinho embaixo ou não? O homem que se ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Aqui ele está dizendo que a marcha do espírito está perguntando se ela é progressiva e se ele não regride, não é isso? Se ela é retrógrada, né? Desculpa, perdão, estou lendo errado aqui. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, como é a ideia de que poderão corrigir isso mais tarde. A ideia de que, pelo que eu entendi, a ideia de que você pode esperar, porque tem várias existências, pode retardar, quer dizer, eu fico acomodado, né? Eu posso ter uma outra chance mais para frente. Na verdade, não é assim, né? Na verdade, quanto mais você a gente procurar resolver agora, melhor, né? Eu não preciso esperar uma próxima para fazer as mudanças que eu tenho que fazer, né? Então, basicamente, é isso que eu entendi. É que é meio longo, eu teria que ler mais detalhadinho para ir pensando nele. Então, vamos comentar para ajudar, né? É que a ideia de inferno, como as pessoas normalmente pensam, né? Não faz mais sentido eu ser aterrorizada pela ideia de inferno, principalmente nos dias de hoje, com tanto conhecimento que a gente tem acesso, né? Então, a pessoa não vai se melhorar por medo de ir para o inferno. Ela vai continuar sendo quem ela é. É muito mais fácil ela se melhorar porque ela percebe que ela está perdendo. Ela percebe que ela está perdendo a oportunidade, que ela está perdendo a oportunidade de ser feliz, por exemplo, de vivenciar uma vida
emocionalmente mais feliz. O que eu entendo que o espírito quis colocar aqui é exatamente isso. Depende de cada um, de cada esforço pessoal, o melhoramento. E muito mais do que o medo de ir para um lugar ruim, né? Porque ele até comenta, né, que quando ele está em espírito, ele percebe o tempo que ele perdeu, né, sem se melhorar. Então depende de cada um, como você falou, cada caso é um caso, cada espírito vai pensar de um jeito. Mas não é tanto pelo fogo do inferno, não, é porque ele vai começar a pensar no melhoramento dele mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, na pergunta ele não fala isso, que é a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho. Quer dizer, porque é muito mais fácil, é muito mais fácil, às vezes, eu fazer caminhos tortuosos, que é na vida terrena aqui. Tem gente que se aproveita disso e faz lá as suas escolhas e tira benefício disso, materialmente falando, né? Então, por esse lado, quando eu fico pensando nisso, eu falo, mas eu tenho a próxima para resolver isso. Não é isso que ele está querendo dizer? Que deixa o espírito uma escolha dupla aí? Sei lá, mais ou menos isso. Ele fica acomodado, né? Mas aí depois ele fala aqui que quando ele desencarna, em espírito ele percebe o tempo que ele perdeu. Então, tá certo que na próxima existência ele vai poder corrigir, mas ele se lamenta o tempo que ele perdeu nessa existência, que ele não se melhorou, que ele achou assim, não, se na outra eu vou melhorar, nessa eu não vou fazer nada, mas só que a hora que ele cai a ficha, ele percebe que ele perdeu muito tempo. Então ele tem que correr atrás do prejuízo depois. A acomodação dura o tempo em que ele aprende, ele percebe que ele está perdendo. Que ele Né? está perdendo. Porque no fundo, o próprio espírito vai se dando conta de que ele pode acelerar o caminho dele, ele pode melhorar-se, e em se melhorando, ele vai ter acesso a um maior crescimento, né? Ele vai progredir mais rápido. Mais alguma dúvida, gente? Respondeu, Fernando? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente passa para a próxima. Fica esse silêncio, ninguém se manifesta, a gente vai em frente. A 196, alguém lê para a gente? (196) Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. É o corpo que influi sobre o espírito para este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Comentário de Kardec. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma intensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, a que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, não tendo o espírito aperfeiçoado...
não podendo o espírito aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Quer dizer, ele está comparando que para o espírito se aperfeiçoar, ele realmente tem que encarnar, ele tem que passar por todas as tribulações da vida corpórea para ele se depurar? Aí os espíritos respondem que sim, que é exatamente isso, que eles só melhoram passando pelas provas e evitando o mal e praticando o bem. E que, dependendo do esforço que eles vão empregar, em sendo bom, vai adiantar mais o aperfeiçoamento dele, o progresso dele vai ser melhor. Aí ele pergunta se... Rê, eu gostaria que a gente se demorasse um pouquinho nessa resposta, porque essa resposta inicial, eu acho ela essencial para a gente entender o objetivo da encarnação. Então, a gente precisa da reencarnação para a gente poder consolidar o nosso progresso, né? Como você acabou de ler aí. E aí ele é bem específico, né? É exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas. Então, a reencarnação, ela possibilita para a gente o vivenciar provas que vão mostrando para a gente qual é o caminho. A gente vai sendo submetido à prova e vamos nos melhorando, como se fosse numa escola. E aí, no dia a dia, eu vou evitar o mal e eu vou praticar o bem. Então, lembrem que não é só evitar o mal, é também praticar o bem. E aí, ao cabo de um longo tempo, eu empregando os meus esforços, então é cada um fazendo a sua parte, após muitas encarnações, essa depuração acontece. Então, o progresso ele é um processo, e isso é importantíssimo para a gente entender e ficar mais tranquilo com relação a aquilo que a gente ainda não deu conta de fazer, né? Não se afligir tanto. Eu tenho a eternidade para me melhorar? Tenho, só que como a gente leu na questão anterior, quanto mais rápido eu me melhoro, melhor eu me sinto. Então, progredir é bom para quem progride, porque vai se libertando daquilo que é ruim e vai agregando aquilo que é bom. E isso é um processo. Não dá para eu poder alcançar tudo o que eu quero numa encarnação, é impossível, né? Então, é legal a gente entender que é um processo. Não estou aqui para ser perfeita. Eu estou aqui para me aperfeiçoar. Pouco ao pouco. Não é de uma vez só. Poderia ser de uma vez, se eu quisesse. Poderia ser de uma vez, de forma instantânea, se eu tomasse as decisões e colocasse em prática. A questão é que o que a gente quer aqui é diminuir o sofrimento com relação às nossas más tendências. Eu não preciso sofrer por ter más tendências. Eu preciso me modificar, me transformar. É mais útil. Aí ele continua perguntando se é o corpo que influi sobre o espírito ou o espírito que influi sobre o corpo. Ele fala que é o espírito, porque é o espírito que é tudo, é o espírito que comanda o corpo. Então, por isso que a gente tem que é o espírito que aperfeiçoa, não é o corpo que vai aperfeiçoar, é o espírito. O corpo é um veículo para o espírito pôr em prática o que ele precisa para aperfeiçoar. Aí que nem ele compara aqui, que é como se ele tivesse um alambique, né, para purificar. O corpo é o alambique, o espírito é a essência que tem que ser purificada. Foi o que eu entendi. E é interessante esse comentário do Kardec, porque a purificação acontece com a retirada das impurezas, né? Então, é como se todos nós tivéssemos essas impurezas dentro da gente, no nosso dia a dia, nossas más tendências, né? A gente tem essas más tendências, conforme eu vou tirando as más tendências e vou me transformando em alguém mais cristalina, eu vou ficando mais pura, né? Sim. Esse exemplo do alambique é legal porque ele vai depurando até chegar na essência pura, né? Então, as destilações são as encarnações que vão depurando o espírito para que chegue à perfeição. É legal essa comparação, né? Vai tirando as impurezas daquilo, ele vai ficando líquido, um líquido mais sutil, né? E assim é a vida da gente, né? Todo dia, toda hora, com encarnações e encarnações, a gente vai conseguindo chegar nessa depuração. Mais fácil para entender, assim. E é legal também, Fernando, porque se eu pensar que o corpo é um alambique,
eu parto do pressuposto de que todos têm as mesmas possibilidades, todos têm o mesmo potencial. Todos têm o mesmo potencial, então todos podem se purificar, todos podem ser da melhor qualidade, né? Aí o que vai fazer a diferença? São as ferramentas que eu uso para que eu possa me aperfeiçoar. Na pergunta anterior que você leu, Fernando, se eu me recuso a me aperfeiçoar, se eu me recuso a me transformar, é o alambique que se recusa a colocar a substância lá dentro para poder fazer ela retirar as impurezas e ser filtrada, né? Ele fica lá e não mexe em nada. À medida em que eu vou tirando essas impurezas, vai ficando a minha essência, que é essa pureza, que é o amor divino que a gente tanto fala, né? Você falando assim faz lembrar uma coisa, porque o corpo, quando você não muda, a vida te muda, ela te empurra a mudança, né? É uma coercitividade mesmo. Eu não tenho outra possibilidade. Eu vou mudar. Ou de um jeito ou de outro, hoje ou amanhã eu vou mudar. Então, esse impulsionamento divino das leis naturais para que você mude é muito forte. E o alambique, se ele ficar parado, ele vai corroer. Vai corroer, porque se ele não faz a função dele, aqueles detritos que ficam nele corroem o alambique. Então o corpo adoece, se a gente fosse comparar, né? Se você não muda, você tem a projeção no corpo da doença, aí acabou. Aí você vai mudar por uma outra forma, né? Daí ficar colecionando impurezas não vai funcionar, né? Não vai me levar a lugar nenhum. Muito bom. E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Eu queria fazer um comentário da 195, que isso aí costuma ser uma ideia comum entre muitos espíritas e gera uma certa acomodação do tipo, não, calma, tem muitas vidas pela frente ainda, não é assim, é passo a passo, tá querendo muito e tudo mais. E a espiritualidade sábia e feliz dá duas respostas. E, primeiro, diz aí o seguinte: aquele que assim pensa, em nada crê. Aí depois ele diz assim, que quando ele estiver no mundo espiritual, esse que se acomodou, que ficou na ideia, não, calma, a gente tem a eternidade pela frente, ele vai ver que ele fez cálculo errado. Ele fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Quer dizer, tipo assim, é como se na próxima existência ele fosse fazer de tudo para perder, para ganhar o tempo perdido. O que as pessoas se esquecem é que oportunidade igual a que elas estão tendo agora, elas não terão nunca mais, né? Nunca mais. Porque numa próxima encarnação depende de muitos fatores, né? A sua infância, primeiro a gravidez, tudo de novo, depois a infância, depois a nova família que vai se formar, depois você ter um despertamento espiritual numa nova existência. E então a pessoa, quando ela pensa assim, do tipo, não, calma, tem muito chão pela frente ainda, é como ele diz aqui, ela não entendeu nada, porque nunca mais na eternidade ela vai ter uma situação igual ela está tendo hoje, quer dizer, o corpo que ela está tendo, o lugar onde ela está morando, o despertamento espiritual, a família que ela está. E é isso que a gente necessita, eu acredito que é isso que os espíritos estão querendo despertar em cada um de nós, do tipo assim, cara, aproveita porque você está aí na Terra, você teve despertamento espiritual, você não morreu na infância, ou não ficou uma doença grave, alguma coisa assim,
você está aí na sua família, você está... Principalmente esse despertamento espiritual, quer dizer, principalmente saber disso aqui. Então a gente deve tomar assim, deve entender o seguinte: se a gente pensar, calma, vamos devagar, tem muita vida pela frente, nós estamos, como ele diz aqui, fazendo um cálculo errado e está mostrando que falta crença em algumas coisas. Então eu penso que isso é uma grande aprendizagem para cada um de nós, mas se esforçar assim, o máximo, mas o máximo, lógico, sem se cobrar, sem se culpar, sem acreditar porque eu tenho que, porque não é assim que funciona, mas nesse despertamento espiritual que todos nós aqui estamos no melhor momento da nossa vida. Né? Nós estamos no corpo, estamos numa família, temos esse despertamento espiritual, e nunca mais na eternidade nós vamos ter um momento como esse. Nós vamos ter, sim, novas oportunidades. Só que nunca mais a gente vai ter essa oportunidade. Esse momento aqui, por exemplo, que nós estamos vivendo aqui agora, nunca mais nós teremos na eternidade. E esse momento pode ser assim, muito forte, exponencialmente, para despertar, para fazer um despertamento espiritual em nós, para a gente fazer, né, aquele aprender, mudar e fazer, aprender, mudar e fazer, mas assim, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, para que a gente evite esse sentimento. Isso deve ser horrível do outro lado, de cálculo errado, né? Puxa, errei, né? Calculei errado, né? Então o destino saiu para outro lugar, né? Era para um lugar, aí eu calculei errado, acabou indo para outro lugar. Era isso que eu queria comentar aí com relação a 195. E na 196, quando ele diz assim: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, e estudo. Na psicossomática, a gente vê muito isso, quer dizer, as pessoas, às vezes, se deixam levar pelo corpo. Dependendo do que está acontecendo no corpo, ela gera um estado emocional, um estado da alma, um estado de espírito. E é o contrário, né? É o contrário. É a alma, é o espírito que deve determinar o que vai acontecer com o corpo, né? E a grande maioria das pessoas vive em função do que está acontecendo com o corpo. E quando a gente busca na alma, em si mesmo, né, o propósito da vida, para que a gente está aqui, tudo mais, etc, 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 isso gera energia, e essa energia do espírito, ela se reflete no corpo. Então, o espírito é tudo. Alguém mais quer fazer mais algum comentário além do Uru? Deu uma aula para nós? Senão a gente passa para frente. A gente vai começar agora Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Não é aula, não, é um desconforto interno de despertar, né? Depressa. Gratidão. O que o Uru está falando aí, pensando aqui assim, quando a gente fala que a gente tem medo de morrer, ou quem tem medo de morrer, né? Na verdade, a gente tem medo da morte do corpo, né? Porque é isso que o Uru está falando, a gente presta tanta atenção no corpo, só no corpo, né? A maior parte do dia, às vezes, não todo mundo está passando por isso, mas quem pensa só no corpo, é medo do corpo morrer, porque o espírito não morre, a gente sabe que não, né? Mas esse medo é para preservação do corpo, não é? Ou eu estou errado nesse pensamento? Sim, nós temos inclusive um instinto de vida que faz com que a gente se defenda para a gente não morrer. É uma reação emocional instantânea, que todos temos.
corpo para nós é tudo enquanto nós estamos encarnados. Então a gente faz de tudo para preservá-lo. Alguém mais? Mais algum comentário? Eu acho que o corpo é uma máquina, né, que Deus nos deu, que a gente tem que, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar bem dele, né? Então, é como se fosse um presente, né, que a vida deu para a gente, e mesmo que a gente saiba que ele não é tão importante quanto o espírito, mas cuidar dele é bom, né? Fazer exercício, comer bem, não fumar, não cometer excessos, né? A própria doutrina, eu acho que tem uma parte, não sei se é no Livro dos Espíritos, que fala justamente disso, né? Para você não acelerar a sua morte, né? Maltratando o seu corpo. Se eu não me engano, o André Luiz tem um capítulo, uma parte do filme do André Luiz em que ele aparece sempre bebendo, e em algum momento fala que ele não cuidou bem do corpo dele, que ele acelerou certas coisas, né? Então, o corpo, eu acho que a gente tem que cuidar dele, ele é importante, sim. O espírito, talvez ele não funcione sem o corpo, e o corpo não funcione sem o espírito. Eu acho que os dois estão sempre, de alguma maneira, os dois estão sempre ligados, né? A não ser quem não reencarna mais. Mas quem reencarna, essa ligação sempre vai existir, né? O espírito existe sem o corpo. A colocação é assim, né? O espírito, ele existe antes do corpo e ele existe sem o corpo. Mas nós precisamos cuidar do corpo como uma máquina que você falou, Jorge. E tem um exemplo que os espíritos usam, que eu acho bem interessante, que é como se fosse um fluido, né? O corpo, ele recebe um fluido vital. E aí eu sou responsável pela utilização desse fluido, e se eu desperdiço esse fluido, isso vai me encurtar a vida. E na medicina, a gente tem, através dos estudos, hoje em dia se estuda a questão dos telômeros, né? Que são estruturas que indicam para a gente quanto de vida ainda resta. Então, o que a gente observa é que quando eu fico, por exemplo, muito nervosa, quando eu tenho reações emocionais intempestivas, eu diminuo o tamanho dos meus telômeros. E isso significa que eu estou perdendo quantidade de vida. Eu estou diminuindo o meu tempo aqui na Terra. E aí, como é que eu faço para prolongar, para conservar os meus telômeros, né? Tendo uma vida mais tranquila, tendo atividades desestressantes, procurando uma alimentação legal, como você falou, uma noite de sono bem dormida, exercitando o corpo físico. Então, todas as práticas saudáveis cuidam dos meus telômeros e permitem que eu tenha mais qualidade de vida. Toda a vida desregrada vai detonar, vai destruindo os meus telômeros. Então, isso é algo quantitativo, dá para a gente perceber, dá para a gente acompanhar, né? Então, fica aí o convite, né? Márcia. Oi. Ô, Márcia, essa questão de cuidar do corpo aqui também tem a ver, assim, eu acho que tem algum lugar que diz, não é? Parece que eu já li sobre isso no Livro dos Espíritos, que dependendo de como você cuida do seu corpo aqui também, vai ser importante para a sua próxima reencarnação. Não tem isso? O que a gente estuda, o que a gente aprende, é que nós estamos, através da nossa vida de hoje, construindo o nosso próximo corpo. E isso eu uso muito quando alguém me fala assim, eu fumei a vida inteira, eu fumo até agora, e eu não tenho nenhum problema pulmonar, meu pulmão é limpinho. Eu sempre brinco com a pessoa, na próxima encarnação a gente conversa. Por quê? Porque é um processo de aquisição ou não. Eu estou cultivando um corpo espiritual também contaminado. Então, o corpo físico não está reagindo a isso, não está expressando nenhum problema, mas o meu corpo perispiritual, que é o perispírito,
ele acaba recebendo as impressões de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu sinto, de como eu vivo. Então, de alguma forma, o meu perispírito vai receber essas influências. Seja em qualquer sentido. Estou falando do cigarro porque é uma questão que me veio aqui. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa maledicente, eu gosto de falar mal de todo mundo o tempo todo, eu estou contaminando o meu raciocínio com esse proceder. Então, eu vou atrapalhar o meu entendimento, eu estou cultivando um hábito que não é legal. E uma vez que eu cultivo, uma vez que eu planto, aquilo é meu. E eu vou carregar aquilo. Entende? Então, é assim que eu entendo como é que a gente contamina o nosso próximo corpo numa próxima existência. Da mesma forma que se eu tomo a decisão de corrigir, por exemplo, a maledicência, e eu calo a minha boca com relação aos outros, isso também vai sofrer um impacto, vai fazer um impacto sobre o meu perispírito. Por quê? Porque eu vou ficar com a mente mais limpa. Eu não vou ficar pensando nas pessoas, eu vou pensar em mim. Então, por isso é que eu chamo de cultivo, né? Sim, muito bom. Mais algum comentário? Senão a gente passa para o próximo item. Sorte das crianças depois da morte. Posso 197. Gostaria de ler. Fala, Eli. Eu vou ler, tá? Então, leia. Sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é, muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma da experiência, sobretudo, se progrediu. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não vedes nós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Também eu acho que sim, a criança, que às vezes, porque essa criança que está vindo agora, elas estão vindo mais adiantada, porque elas ficaram mais tempo no mundo espiritual e elas aprenderam mais. Então, às vezes, elas têm condições de até ensinar os pais de hoje a se comportarem diferente, né? Porque elas têm mais aprendizadas, aprenderam mais, e às vezes elas dão até lição de moral para os pais de hoje. Tem certas crianças, né? Não todas, mas tem certas crianças que sim, como a gente vê aí. Essa criançadinha que está vindo agora, né? Que elas surpreendem a gente com perguntas, com ensinamentos, né? Eu acho que é isso aí. Não sei se eu expliquei direito, mas eu acho que é isso. Certo? Tem alguma coisa errado? Pelo que eu entendo, também é isso, Elídia. Como os espíritos que estão nascendo depois de nós ficaram mais tempo no mundo espiritual, tiveram um aprendizado maior que o nosso. Então, eles são um pouco mais adiantados que nós. Acho que desde sempre. Porque as crianças que nasceram nas outras épocas também, eles ficaram mais tempo no mundo espiritual do que os pais. Então, eles tiveram sempre um conhecimento maior. Agora, os de hoje em dia estão muito mais adiantados. Estão muito mais adiantados. Com certeza. Né, Márcia? Comenta alguma coisa. Não, quantas vezes nós comentamos isso lá no GEOL, né? O fato de que as crianças têm mais tempo no plano espiritual e eles já nascem com as atualizações que a gente ainda tem que instalar na gente, né? Eles nascem com uma visão mais ampliada e facilitando muito o nosso dia a dia com a forma como eles pensam, porque como eles têm um pouco mais de vivência no mundo espiritual nos últimos tempos, eles acabam tendo uma praticidade que às vezes falta para a gente, né? Essa rapidez de raciocínio, essa rapidez para a resolução das questões, sempre focados na resolução e não no problema. Então, eu acho que
para nós que já estamos aqui há algum tempo, é essencial essa convivência. Inclusive, é comum hoje, principalmente na Europa, haver uma mescla de ambiente, então se colocando idosos junto com creches. Então, recanto de idosos junto com uma creche. Por quê? Porque essa convivência com as crianças auxilia muito no processo para aqueles que estão numa casa de repouso, por exemplo. Esse contato é muito legal. A gente até, agora estamos todos em isolamento ainda, não é possível, mas essa convivência com as crianças faz muita diferença. Tem uma coisa também, né, Márcia? Vamos analisar aí do ponto de vista da fila de encarnação, né? Eu estava pensando nisso agora. Imagina que a gente está aqui, sei lá, com os nossos 25 anos, e aí vamos ter um casal que vai ter um filho. Durante esses 25 anos em que nós estivemos aqui, essa criança que está para chegar, ela já estava lá em cima se preparando para reencarnar. Então, teoricamente, ele está numa encarnação à frente da gente. Então, naturalmente, eu acho que ele vai ser mais evoluído, de qualquer forma, porque enquanto a gente estava vivendo aqui, ele estava se preparando para chegar aqui. Então, ele está na nossa frente, né? Vai estar sempre na nossa frente. Assim como quando nós reencarnarmos, provavelmente a gente vai estar à frente das pessoas que nos geraram também, né? Então, vamos ser sempre mais evoluídos. Por isso que a criança talvez seja, teoricamente, não sei, sempre mais evoluída do que quem já está aqui, né? E vamos lembrar que a lei é de progresso. Então, é natural que se progrida não só no aspecto material da Terra, no desenvolvimento tecnológico, no conhecimento, mas também na questão do entendimento da vida, dos relacionamentos. Então, é como se essa meninadinha que está vindo aí viessem trazer um ânimo para a gente continuar aí, continuar caminhando e indo mais longe, né? E dali a pouco vão surgindo outras crianças, e aí sempre chega uma leva nova que vai dando novo ânimo para a gente poder olhar para frente e seguir, né? E aí, gente, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Só a gente passar para a próxima pergunta. O Rê, eu só quero comentar essa questão do item A, onde o Kardec pergunta se a criança pode ser mais evoluído ter mais progresso do que os pais. E aí o espírito pergunta, que é muito frequente, que é isso que o Jorge comentou. É natural que, vindo uma leva nova, essa leva seja mais, tenha mais progresso. Mas aqui a gente bate de frente com a ideia de que os pais sabem mais do que os filhos e que os pais não podem ser questionados em hipótese alguma. Que é um ensinamento que a gente aprendeu, isso a sociedade ensinou dessa forma, como se os mais velhos nunca pudessem ser questionados. E é muito legal a gente pensar, aqui nós temos alguns pais e filhos participando do estudo, juntos, e é muito legal a gente entender que nunca deveria ser visto dessa forma, né? Como só porque é pai e mãe, não pode ser questionado. Eu penso que é bem o contrário disso, nós somos parceiros dos filhos. E como parceiros, todos estamos aprendendo com todos o tempo todo. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder entender esse progresso. Quem sabe sobre alguma determinada coisa vai ensinar quem não sabe. Quem consegue conduzir num determinado caminho vai conduzir. E os outros sempre vão ter o que acrescentar. Sempre todo mundo é útil. Sempre todo mundo pode ensinar. Tem lugar, tem espaço para todo mundo. E aí, por isso, esse conceito de parceria. Todos nós aqui somos parceiros de aprendizagem. Estamos aprendendo a conviver, estamos aprendendo a progredir, e um vai auxiliando no progresso do outro. Porque aí a gente elimina essa questão da hierarquia, né, que é uma coisa retrógrada. Até as empresas hoje trabalham de uma forma horizontal, onde está todo mundo junto, no mesmo caminho, buscando o mesmo objetivo e trabalhando para que todos progridam, né? Eu acho que aí a gente pratica o princípio da justiça, praticando a lei de igualdade, né?
Até porque quem é pai e mãe hoje pode ser filho, vai ser filho numa próxima encarnação. Daqui a pouco a gente desencarna e vamos ter que reencarnar novamente. E aí vamos ser filhos de alguém, né? E vamos trazer a bagagem que tivemos lá no mundo espiritual. E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Regina. Mais alguma dúvida? Oi. Fala, Adriana. Né, que só algum comentário, né? A Yasmin, com 7 anos, ela chegou em mim e perguntou: mãe, quando que é que a senhora não vai mais mandar em mim? Ela falou: com 10 anos eu vou poder fazer o que eu quero? A senhora não, eu não preciso obedecer às suas ordens? Quer dizer, 7 anos, né? Viu como que ela está bem adiantada. Daí a gente começa a entender, esse é um conceito até da psicologia, né? Até com 15 anos, os nossos filhos já aprenderam tudo que a gente poderia ensinar para eles, né? Porque a partir daí eles começam a ter mais convívio com a sociedade, com os amigos, com o mundo externo, e a partir daí começam muitos questionamentos, né? Então, por isso a importância de desenvolvermos esse conceito de parceria, porque aí sempre a gente vai estar junto. Não é uma questão de quem é que manda e quem obedece, quem é que está certo e quem que está errado. É uma questão de vamos aprender juntos? Vamos, Yasmin, vamos aprender a viver essa vida juntos, né? Desenvolver esse processo da parceria, porque aí é para sempre. Aí não é a idade que vai contar. Aí é o desejo de conviver e de estar juntos e de aprendermos uns com os outros, né? Muito bom. Fala, Lídia. É eu que vou falar agora. Fala, seu José. Depois de ouvir essa explicação, tanto de você, Regina e da Márcia, eu acabo de confirmar que eu sou o avô, o pai mais feliz do mundo, porque eu tenho uma família que eu desejava que todos os pais tivessem nessa encarnação que nós estamos passando. Opinião de pai não vale, já falei. Muito bom. E aí, gente, mais alguma dúvida? Gratidão, seu José. Tamo juntos. Então, vamos passar para frente. Isso porque ele não falou do genro, né? Não falou do genro. E aí, e agora? Ele fala que ele tem o melhor genro do mundo. E hoje E ele é não o falou marido nada. da Adriana. Não, não sou eu, não. É o marido da Adriana. Lá veio o vai daí, explicar. ó. Lá veio ele. Oru, eu falei da família que eu tenho. Você faz parte da nossa família. Você está incluído, então, Uru. Então tá, então vamos passar para a próxima pergunta. A gente lê mais uma, que é a 198. Alguém lê para a gente? Posso ler. Então lê, Luciene. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Então, eu entendo assim que... Peraí. Se ele não fez o bem, ele não é isento, né? Ele não deu tempo de fazer o bem, no mal e também não o bem. Ele não é isento das provas dele. Só que o que eu não entendi, assim, porque... Então, se ele reencarna e ele morre cedo, sem ter feito, é eu que estou perguntando agora, nenhum bem, nenhum mal, é como se ele tivesse
sido uma prova, pode ser assim, para a família, por algum motivo que a família tenha que passar e não ele? Será que é isso? E também eu entendi que ele que falou assim que a criança não pode ter pertence a uma categoria superior. Não, isso também não, porque ele vem num corpo de criança, mas ele já deve ter passado por várias encarnações e ter feito, ter tido várias experiências e tal, né? Bom, Márcia, vou deixar para você explicar. Bom, se ele não fez nem o bem nem o mal, ele vai ter que fazer vai ter uma outra encarnação para progredir, né? Ele não vai ser isento de nada porque ele não praticou nem o bem nem o mal, mas ele tem que ter um progresso. Aí fala aqui, se ele já é de uma categoria superior. Se ele é de uma categoria superior, não é porque ele é criança, é porque ele já é um espírito que progrediu e nasceu como criança. Que aí sim ele vai ter um superior. Mas mesmo assim, ele vai ter que passar pelas provas que ele foi escolhido para passar aqui na Terra. Isso que eu entendo. Mas assim, por que então ele veio? Ele veio e tão cedo ele foi, sem ter praticado nem o bem nem o mal. Isso que eu estou perguntando. Será que isso, quando acontece dessa forma, seria para provação para a família, alguma coisa assim? Calma, Lu, a gente vai ler a próxima questão. Cada caso é um caso. Então a gente lê a próxima para entender. Deixa eu só comentar sobre essa. Sim. Deixa eu só comentar sobre essa, que eu entendo que essa questão é principalmente para combater aquela ideia de que as pessoas falam que morreu criança, era um anjinho. Morreu criança, ele não teve tempo de fazer nenhum mal, ele era um espírito perfeito. Não necessariamente. O fato dele ter morrido criança tem os seus motivos, mas com certeza não é porque ele não morreu cedo porque ele era puro. Que é isso que você colocou, Regina. Ele não vai ser isento de todas as experiências que ele precisa passar. Agora, ele pode ser um espírito bom e morrer cedo, e pode ser um espírito ainda equivocado e morrer cedo. O morrer cedo não é a condição de evolução ou não, progresso ou não. Tá? É só uma condição física. O corpo morreu cedo, ponto. Tá? Agora, na próxima questão, ele vai responder isso que a Luciane perguntou aí. Alguém lê, então, para a gente poder explicar para a Lu? Eu leio. Então lê, Adriana. 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova de uma expiação para os pais. Continua? Lê a sucede ao espírito? Oi? Pode ler. Tá. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente, das duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem a responsabilidade. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade da qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? Algumas não há que parecem trazer
o instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelo que com ela convivem, a lei civil as absolve de suas ações porque, diz ela, não agem com discernimento, e tem razão porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Mas de onde pode provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências? Não por seus atos de crianças, mas por aquelas de suas existências anteriores? É uma resposta aqui. As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de crianças, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma e a justiça de Deus alcança todo mundo. Explica aí agora, porque complicou. Então, muitas vezes, que nem a gente falou, né, vai depender de espírito para espírito, mas muitas vezes a morte de uma criança é uma provação para os pais, sim, pode ser. E o que sucede com uma criança que morre pequena? Ela vai reencarnar. Mas nesse morte de uma criança tem muita coisa envolvida. Não é só expiação da família, pode ser o próprio espírito que não se adaptou à vida corporal. Tem muitos fatores. Aí, isso daí, a Márcia que explica melhor. Eu estou lembrando a questão do aborto espontâneo que acontece com muitas mulheres nos 4 primeiros meses de vida, e muitas mulheres nem sabem que estavam grávidas. Sim. Né? Aborto espontâneo que acontece com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a pessoa não se dá conta. A mulher simplesmente menstrua e não percebe que estava grávida. E que acontecem ou porque o espírito não aceitou a encarnação, ele refuga a encarnação, ou então, como ele coloca aqui na 199, é uma existência curta porque é um complemento de encarnação que precisava acontecer nessa etapa do desenvolvimento do espírito, e que aí, então, eles aproveitam para acoplar a situação de provação para os pais, para que eles valorizem mais a vida, dentro daquilo que é necessário para eles. Então, é todo um processo, a gente não pode olhar só com foco, né? A gente não pode categorizar, falar, é isso. Não, cada caso vai ser um jeito diferente do processo do espírito, não são todos iguais. Sim. Um caso vai ser esse de provação para a família, um caso vai ser esse que o espírito precisa se recompor. Alguns casos que ele teve o perispírito deformado por alguma razão, ele vai ter uma breve existência numa gravidez para ele ir recompondo o seu perispírito. São vários casos, não tem como mencionar assim, é isso e isso, porque são vários fatores. Não sei explicar. E aí, com relação a essa questão de recomeçar a existência, o que o Kardec chama a atenção aqui no comentário dele é para oportunidade de igualdade de condições para todos aqueles que estão num processo evolutivo. Porque se todos podem reencarnar o tempo todo, fica possível o progresso para todos os espíritos. Então, quando a gente pensa na ideia da reencarnação, no meu entendimento, é a aplicação da lei de justiça, onde todos podem fazer as contas do que precisam, e aí é a aplicação da lei de igualdade, onde todos vão ter a oportunidade de recomeçarem onde pararam, né? Todos têm o mesmo direito.
Os mesmos direitos. Os mesmos direitos. E aí Kardec coloca o fato da gente não ficar considerando que infância é inocência, porque, na verdade, não é inocência. Infância é um período de desenvolvimento físico que o espírito precisa para tomar conta da sua própria existência. E isso é tão verdade que, em mundos mais evoluídos, o período de infância é mais curto, como a gente acabou de ler nesse mesmo capítulo lá no começo. Então, as nossas crianças hoje, elas estão nascendo com uma infância, um período de infância mais curto emocionalmente. Elas estão sendo convidadas a entrarem na vida e a ocuparem um espaço mais rapidamente. E isso significa que estamos tendo um progresso, sim. Da mesma forma que crianças que desde pequenas trazem características que não são de se orgulhar, né? Como ele coloca aqui, astúcia, a felonia, que é a traição, a perfídia, que é a deslealdade, tendência para o roubo, para o assassínio. Quer dizer, isso tudo a criança trouxe como ela teve essa aprendizagem em outras existências. E aí ela muitas vezes é colocada em situações para que ela possa corrigir e fazer novas escolhas. Decidir e fazer novas escolhas. E aí que ela faz a sua transformação moral para aperfeiçoar o espírito. E por isso é tão importante o papel do pai, da mãe, do avô, da avó, da família como um todo, da sociedade, para orientar e para corrigir. Porque lá no Evangelho, quando se estuda o papel da família na educação das crianças, os espíritos são bastante claros. Vai ser perguntado a cada pai, a cada mãe, o que fizestes das crianças que foram confiadas a vocês. Então, no mundo como a gente vive hoje, onde as pessoas acham que não precisam disciplinar no sentido de colocar regras, no sentido de dizer não, no sentido de estabelecer o que pode e o que não pode, nós precisamos tomar consciência do nosso papel de educadores. Mais do que pais e mães, nós somos educadores e nós fazemos, sim, a nossa parte quando nós contribuímos para a melhoria desses espíritos. E quando não fazemos, vamos ser responsabilizados pela nossa própria consciência, né? E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma pergunta, dúvidas? Márcia. Fala, Luiz. Essa questão que você falou, né, que os pais vai ser cobrado dos pais. Você fez, né? Que você fez pela essa criança e tal. Eu não falei que vai ser cobrado pela nossa consciência enquanto pai e mãe. Ah, tá, entendi. Não lá, tá. Nós mesmos é que vamos levar essa cobrança com a gente. Aí eu queria perguntar, não, né? A Luana tá aqui do lado assistindo, ela tá perguntando, é que eu tô com um celular só, e ela tá perguntando assim, se toda a família, os irmãos também fazem parte disso daí que você falou. Ninguém progride sozinho. Nós progredimos em núcleos, em grupos, né? O grupo familiar é um, o grupo onde a gente mora, o grupo onde a gente trabalha, esse grupo aqui onde a gente estuda juntos, são grupos de apoio. A Joana de Ângeles chama isso de grupo de apoio. Por quê? Porque em turma fica melhor, fica mais fácil, fica mais gostoso. Um cutuca o outro naquilo que percebe, naquilo que consegue entender melhor. Então, nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade. E a família é a nossa comunidade mais intensa, é a comunidade que mais nos conhece, né? É a comunidade que mais pode nos apontar caminhos. Então, eu entendo que é obrigação da família, sim, estarmos juntos e um questionando o outro no sentido de provocar a mudança. O que a gente não pode é impor, porque é aí que eu falho, quando eu acho que o meu jeito de pensar está certo e o teu jeito de pensar está errado se você for minha irmã.
Entende? Porque o meu entendimento é um, o teu é outro. A minha história é uma, a tua história é outra. Então, eu não posso pegar o meu modelo e aplicar em você. Mas eu posso te provocar. Se eu gosto de você, eu posso te provocar. Te chamando a atenção, te questionando, te orientando. Entende? Eu vejo dessa forma. Nós somos sempre grupos que se apoiam. E eu não posso ser conivente se eu percebo que você está com uma atitude que não é legal para você. Porém, eu não posso obrigá-la a mudar de atitude. Mas eu posso conversar contigo. Entende? É assim que eu vejo. A família, ela é esse grupo meio direcionador que vai nos norteando. E aí a gente vai colocando em prática ou não, né? Ninguém muda porque o outro quer. As pessoas mudam quando elas decidem mudar. Valeu, Márcia. E aí, gente, tudo bem? Mais alguma dúvida? Correr só mais um comentário, que é a questão de que a criança, ela ainda está, ela é um indivíduo em desenvolvimento, e na parte emocional, na parte mental, enquanto criança, ela ainda está se desenvolvendo. Então, quando eu comentei que até 15 anos de idade é uma idade em que os jovens são mais influenciáveis, e depois dos 15 anos de idade vai ficando mais difícil, é exatamente porque aí o jovem começa a colocar o seu ponto de vista, o seu querer. E hoje nós vemos isso até mais cedo, né? Muitos pré-adolescentes já se impõem, já têm opinião própria, e muitos têm mais progresso do que a gente, adulto, né? Tem mais entendimento da vida do que a gente, adulto, por conta de já terem desenvolvido isso. Mas é essencial que a gente, enquanto pai, mãe, tio, avô, avó, a gente possa usar esse papel de orientador com muito cuidado, para a gente poder realmente ser útil, mas não passar lição de moral, né? E quando eu passo lição de moral, eu perco a adesão do outro. A gente tem que estar junto mesmo, vamos sentar juntos, vamos descobrir juntos um caminho, vamos aprender juntos isso. Eu acredito muito nisso. Então tá bom, gente. E aí, mais algum comentário? Já são 9h03, a gente vai encerrar. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais nenhum comentário. O Uru queria falar. Então fala, Uru. No laboratório que eu convivo com 2 espíritos, nós somos em 3 espíritos lá, né? Eu, a Márcia e a Elisa. E lá tem algumas regras. Uma das regras chama-se momento descarrego. Não sei se a Márcia quer falar. Concorrido pra caramba o momento descarrego, hein? O momento descarrego é quando ou Elisa, ou eu, ou a Márcia percebe no outro alguma coisa que falou, ou alguma coisa que fez, que não foi legal, que não foi uma escolha feliz. E aí, então, como que funciona? Para a gente evitar ficar com reservas, né? Porque às vezes tem famílias que ficam com reserva, não pode falar, eu queria ter falado aquele dia, mas eu não quis falar. Não, isso aí é aberto todo dia em casa. Então, se alguém tem alguma coisa para apontar sobre algum comportamento, alguma fala, ou alguma escolha infeliz do outro, a pessoa comunica, olha, eu queria falar aqui o meu momento descarrego. E aí, a pessoa que ouve, aí a pessoa fala, aponta, que ela ouviu, que ela, né, que não foi legal, e para quem ela dirigiu, simplesmente cabe ouvir e ouvir. Não tem que ficar dando, não tem direito à justificativa, não tem que ficar nada, simplesmente ouvir e se comprometerem e mudar. Não tem réplica. Então, às vezes eu falo isso
para a Márcia, ou às vezes eu falo para a Elisa fala para mim, a Elisa fala para a Márcia fala para a Márcia fala para mim, e não tem melindre, não tem nada disso. Fala, aponta, às vezes dói, dói, e às vezes é muito interessante, porque às vezes a gente falou ou fez, né, alguma coisa que não se deu conta que aquilo foi uma escolha infeliz. Mas o outro percebeu. Tudo aí, mas também não tem obrigação de mudar porque o outro falou, né? Exatamente. Isso não é que é legal. Tudo. Só não tem a réplica. Isso. Aí a pessoa vai fazer a autoanálise e vai verificar se ela deve mudar ou não, enfim, ela é livre para isso. Porque o contrário disso seria ficar calado, né? E aí, quando eu fico calado, eu fico mal, porque o outro está tendo um comportamento que me faz mal, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí fica aquele monte de gente emburrada, né? Esse momento descarrego é para evitar isso. Não, reserva zero, ninguém fica guardando nada, não tem esse negócio de ficar emburrado. Tem que ser forte, porque às vezes a pancada vem, né, você nem imaginava e tem que ficar quietinho. Se concorda ou não, é outra história, mas necessita ouvir. E isso favorece muito isso aí que está sendo lido, né, o progresso. O momento de descarrego deveria ser um hábito de todo mundo. Né? Em casa, a gente tem uma regra, só pode até 30 momentos carregos por dia. Mais do que 30 é brincadeira. Tudo daí. E a questão da reserva, gente, é legal a gente falar sobre esse conceito. Reserva é isso aqui, ó. Esse copo tá com uma reserva de água aqui, estão vendo? Tá? Isso significa que eu só tenho para colocar água aqui esse tanto. Então, se o copo está muito cheio, ele está com muita reserva. Aí eu fico com pouco espaço para preencher. Então, o ideal é reserva zero, é a gente esvaziar o copo o tempo todo no convívio com as pessoas. Porque aí eu nunca vou estar com reserva com relação a você, Regina. Por exemplo, o que eu tenho para te falar, eu te falo, eu não fico guardando. Se alguma coisa que você faz eu não gosto, como eu estou com reserva zero, eu consigo te ouvir e aí depois eu vou comentar com você. Entendeu? Então, a gente usa isso, esse conceito, de uma forma muito legal, muito útil. Eu acho muito útil. E aí, gente, mais algum comentário? Só Uru, Márcia, o que fala? Vamos participar mais. Bom, já são 9h08, a gente vai encerrar então. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, a gente faz para a semana que vem. Eu queria só poder falar pouco. Fala, Eli. Não, eu só queria falar um negócio. É o que acontece às vezes comigo. De primeiro, às vezes, mesmo aqui em casa, eu e o Zé, às vezes a gente discutia qualquer coisa, então eu ficava aguardando aquela raiva, assim, 2, 3 dias, ficava magoada. Agora, então, faz diferente, vamos supor. Eu faço uma coisa errada, eu faço coisa errada, a gente fala o que tem que falar na hora, depois acabou, é só naquela hora. Aí já está sorrindo, está contando piada, está conversando, e é o melhor jeito de fazer isso aí mesmo, porque você fica emburrada, você fica aquela coisa por dentro, você fica se magoando, isso aí não faz bem. Então, a gente soltando o que tem que soltar logo, e já não tendo reserva de mágoa, é a melhor coisa. Tá? É o que eu tenho, a experiência minha. Tá bom? Como diz Shakespeare, guardar mágoa é beber um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Então, não vamos beber esse copo de veneno. Márcia, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rê. Muito boa essa. Bom, então agora vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, nesse momento de aprendizagem, onde cada um de nós pode avaliar melhor
todo o progresso que tem feito em função da aprendizagem recebida e em função da transformação conquistada. Que nós possamos continuar nesse processo, entendendo que é um processo contínuo. A cada dia nos melhoramos, a cada dia aproveitamos as oportunidades, a cada dia nos tornamos pessoas melhores, não por obrigação, mas porque é muito bom ficar bem, é muito bom nos tornarmos melhores. É agradável ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa boa, ter bons hábitos. É curtido poder se sentir progredindo dia após dia. Esse prazer que sentimos é a nossa maior conquista. A conquista de percebermos que estamos indo bem, que estamos fazendo progresso. E aí, então, esse progresso nos alimenta para continuarmos seguindo em frente. Um dia de cada vez, diante de todos os inúmeros desafios que todos aqui possuem, diante das situações da vida que nem sempre são favoráveis, mas sempre focados no objetivo maior, que é fazermos valer a experiência que temos nas mãos. Então eu quero agradecer, Jesus, agradecer por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado. E estarmos juntos nesse momento é um prêmio, porque sabemos que uns amparam os outros, e juntos vamos mais longe. Gratidão, Jesus, gratidão, amigos espirituais do GEOL, gratidão a todos vocês, amigos queridos, que sempre estão em nossos pensamentos e em nossas preces. Que continuemos com esse foco. Um dia de cada vez, vamos conseguindo caminhar, sempre juntos, sempre amparados, sempre focados em ser luz. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos. Fiquem bem e que tenhamos uma semana iluminada. Felicidades. Fica o convite para quarta-feira e quinta-feira novamente aqui, certo? Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, gratidão. Fica o convite para a live do Evandro agora, para quem quiser participar. Boa noite, gratidão para todos. Boa noite.